Sabe o mapa mundi? A gente olha para ele e parece que está tudo ali, fixo, né? Mas isso é só uma ilusão. Na verdade, ele está sempre mudando, sendo redesenhado por forças gigantescas que a gente nem sempre percebe. E hoje a gente vai entender exatamente isso. Como as revoluções industriais não só criaram máquinas novas, elas literalmente redesenharam o planeta, criaram o mapa do mundo como a gente conhece hoje. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, vamos ter que voltar no tempo. Pensa só, antes de toda essa coisa de chaminé de fábrica, de trem cortando o país, o mundo era outro, completamente diferente. Era tipo um grande mosaico de lugares, sabe? Cada um com seu jeitão, seu ritmo próprio, ditado pela natureza, e com distâncias que pareciam impossíveis de vencer. Olha só esse contraste. De um lado, no mundo pré-industrial, a vida era super local. Tudo acontecia num raio de poucos quilômetros. Onde se trabalhava era praticamente onde se morava, e o que mandava no dia a dia eram os ciclos da natureza, né? O sol, a chuva, as estações. Agora, olha para o outro lado. Esse é o nosso mundo. Um mundo onde uma ideia que surge num lugar pode, em segundos, mexer com a economia do outro lado do planeta. Essa é a grande virada. A gente saiu de um mundo de lugares para entrar num mundo de fluxos. E é essa a história que a gente vai contar agora. Então, onde é que essa virada toda começou? Bom, o estopim foi lá na Inglaterra, no século XVIII. Uma força completamente nova começou a surgir e a quebrar aquela lógica dos lugares isolados. A nova palavra de ordem era concentração. Concentrar gente, concentrar poder, concentrar produção. Tudo isso de um jeito que nunca tinha sido visto antes. Era o comecinho da era industrial. E qual foi a receita para essa revolução toda? Bom, foi uma combinação de coisas muito poderosas. Pense na máquina a vapor, movida a carvão. Ela foi o coração dessa nova era. Aí vieram inovações como o termomecânico, que fizeram uma coisa radical. Tiraram a produção de dentro das casas e das pequenas oficinas e levaram para um lugar totalmente novo, a fábrica. E foi aí que, pela primeira vez na história, a produção em massa se tornou uma realidade. E isso, claro, mudou absolutamente tudo. Essa capacidade de produzir em uma escala gigantesca acabou criando uma geografia totalmente nova. Imagina só, as fábricas precisavam de muito, mas muito carvão. Então, elas começaram a surgir do lado das minas. E essas fábricas funcionaram como ímãs gigantes, sabe? Atraindo multidões de pessoas, esvaziando o campo e criando um tipo de organismo novo, a cidade industrial. O centro de poder, o centro de gravidade do mundo, estava mudando de lugar. E de onde vinha tanta gente para trabalhar nessas fábricas? Veio de uma migração em massa, algo nunca visto antes, que a gente conhece como êxodo rural. Milhões e milhões de pessoas deixaram o campo procurando uma vida nova, um futuro nas cidades. Foram essas pessoas o verdadeiro combustível humano que fez as engrenagens dessa primeira fase do capitalismo industrial girarem. Ok, aí a gente chega no final do século XIX e a revolução muda de cara. Ela engata uma nova marcha. Se antes a palavra principal era concentração, agora a palavra da vez passou a ser conexão. O grande objetivo era criar uma imensa teia, uma rede para conectar tudo e todos, para interligar o território inteiro. O motor dessa nova era foi a eletricidade e o petróleo. Isso foi libertador porque as fábricas não precisavam mais ficar coladas às minas de carvão. Aí veio o Fordismo e a produção simplesmente explodiu em escala. E junto com isso, uma sacada genial. Por que não transformar o próprio trabalhador em consumidor? Mas claro, para essa máquina toda funcionar, era preciso conectar os pontos. E foi aí que veio a era de ouro das ferrovias, das estradas, do telégrafo. Foram essas redes que, literalmente, costuraram o novo mapa do consumo e da produção. E o resultado de toda essa conexão foi um fenômeno urbano impressionante, o surgimento das megalópolis. Um exemplo clássico é aquele corredor urbano gigante que liga Boston a Washington, nos Estados Unidos. E o ponto aqui é que esses lugares não eram só um amontoado de gente e indústria, não. Eles se tornaram os verdadeiros cérebros do sistema. Era nesses centros que o capital financeiro, que ficava cada vez mais complexo, era gerenciado, controlando todas aquelas redes que se espalhavam pelo território. E aí a gente chega nos nossos tempos, na chamada Terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científica. E aqui, gente, a geografia passa pela sua transformação mais radical. A ideia de distância física, ela simplesmente começa a derreter, a se dissolver. Tem uma frase do grande geógrafo brasileiro Milton Santos que resume isso de forma perfeita. Ele disse: "O território se informacionaliza." Parece complicado, né? Mas o que ele quis dizer com isso? Basicamente, que a informação se torna uma parte tão real, tão definidora do espaço onde a gente vive, quanto uma montanha ou um rio.
O nome técnico para essa nossa realidade é meio técnico, científico e informacional. A ideia é pensar no espaço ao nosso redor não mais como algo só natural. Ele virou um híbrido. É uma paisagem onde satélites lá no céu, cabos de fibra ótica no fundo do mar, redes de dados invisíveis, tudo isso é tão parte do território quanto as árvores e os rios. E o mais louco, a informação flui por esse novo espaço de forma instantânea. Essa compressão do tempo e do espaço foi ficando cada vez mais rápida. Pensa na linha do tempo. O telégrafo transformou dias de viagem em minutos. O telefone trouxe a voz em tempo real. A TV trouxe a imagem para dentro de casa. E aí veio a internet. A rede que conectou tudo, que integrou tudo e que, em muitos sentidos, fez a localização física se tornar quase irrelevante. E claro, essa nova realidade virou a lógica da produção de ponta cabeça. Pega um smartphone, por exemplo. Ele é um produto totalmente global. O projeto é feito lá na Califórnia, os componentes vêm da Coreia do Sul, a montagem na China. O que organiza essa cadeia toda? Não é a distância física, é a velocidade com que a informação flui entre esses lugares. A geografia da fábrica global hoje é uma geografia digital. Certo. Então, depois de todas essas ondas gigantes de transformação, uma atrás da outra, que mapa o capitalismo e a tecnologia desenharam para a gente? Como é o espaço em que a gente vive hoje? Toda essa jornada nos leva a uma conclusão que é a chave para entender o nosso mundo. A geografia do capitalismo evoluiu e muito. A gente saiu de um espaço de lugares, que era fixo, bem localizado, para um espaço de fluxos, que é dinâmico, conectado. Hoje, o que faz um lugar ser importante não é mais só o que ele tem ou o que ele é. O que importa de verdade é a quais redes ele está conectado. E isso, claro, nos deixa com uma baita pergunta para o futuro. Se cada revolução tecnológica que passou redesenhou o mundo de uma forma tão profunda, o que será que a próxima vai fazer? Seja ela da inteligência artificial, da biotecnologia ou de alguma coisa que a gente nem consegue imaginar ainda. Como isso vai redesenhar o nosso mapa mais uma vez? Bom, a única certeza que a gente tem é que o espaço geográfico não vai parar de se transformar.